Bom, a classe trabalhadora, sempre tão defendida pelo ex-presidente Lula, também é tema da nossa mesa sobre economia. Quero chamar para a nossa live do 5º Mutirão Digital Lula Livre a vice-presidenta da Rede Brasileira da Renda Básica, Tatiana Roque, e o economista Guilherme Mello. Tatiana, te dou as boas-vindas e já aproveito para fazer uma pergunta sobre um assunto que está atormentando a toda a classe trabalhadora, que é justamente a questão financeira, né? A gente tem aí um momento em que as pessoas estão com um ganho acima do que elas tinham antes para algumas camadas, né? Que foi o auxílio emergencial de R$ 600. Os dados do IBGE revelaram que a renda per capita dos 10% mais pobres da população brasileira sem o auxílio emergencial eram de R$ 7 ao mês, 20 e poucos centavos ao dia, né? E agora vai ter uma redução desse valor, o preço dos alimentos está subindo e, ao mesmo tempo, existem algumas discussões sobre projetos de renda básica. Então, eu queria ouvir de você o que é importante para poder estruturar dignidade na vida das pessoas com relação ao poder de compra para a sobrevivência, né? De boa tarde, né? Um prazer estar aqui. Primeiro de tudo, quero fazer minhas as palavras do Juliano Medeiros, presidente do PSOL, partido ao qual eu também pertenço, de que estamos na luta pelos direitos políticos do ex-presidente Lula, né? Estamos juntos aqui nessa luta. E, bom, eu sou vice-presidente da Rede Brasileira da Renda Básica, né? E gostaria de falar um pouco, antes de tudo, que o auxílio emergencial foi uma conquista da sociedade civil. Nós, da Rede Brasileira de Renda Básica, junto com várias outras organizações, a Coalizão Negra por Direitos, o Nossas, o Instituto Etos, o INESC, mais 160 organizações que começamos essa campanha, que teve uma ótima acolhida, principalmente na bancada de oposição do Congresso Nacional, e que foi, portanto, uma conquista da sociedade civil organizada e dos parlamentares. Não é uma medida do governo Bolsonaro, que, no entanto, tenta se apropriar desde o início do auxílio emergencial como se fosse uma medida do governo. Isso não é verdade. O governo queria dar o tal do Corona Voucher de R$ 200 durante 3 meses e mais. Voucher é um vale, não é uma renda, como nós defendemos e conquistamos, né? Portanto, isso é muito importante que a gente deixe bem explícito. Né? Sobre o problema econômico atual, né? Claro que a gente não vai deixar de defender uma medida como essa de proteção aos mais pobres, às pessoas, os informais, as pessoas que ficaram sem nada durante essa pandemia, só porque, eventualmente, o governo, esse governo aí, que não fez nada por isso, vai querer capitalizar. Nós não podemos fazer isso. A gente, né, tem que pensar em como essas pessoas podem sobreviver e podem continuar comprando o básico, né? O que pode acontecer, sim, de gerar um aumento né, do consumo, né? E, portanto, um aumento o que, inclusive, dinamiza a economia local de vários locais que está sobrevivendo por isso, né? Então, o que é muito importante da gente pensar agora é que a pandemia não acabou. Portanto, o auxílio emergencial não pode acabar, ele tem que se manter em R$ 600 pelo menos até dezembro, e depois disso a gente tem que lutar por uma renda básica permanente. Né? Nós aqui somos, a Rede Brasileira da Renda Básica tem como presidente de honra nosso eterno defensor da renda básica, Eduardo Suplicy, né, e estamos já nessa batalha. A gente está secretariando a Frente Parlamentar da Renda Básica no Congresso Nacional, que é justamente para pensar uma medida de renda básica permanente para que o auxílio emergencial não acabe em dezembro. Né? Primeiro tem que ir com R$ 600 até dezembro. Depois ele tem que continuar, ainda que tenha alguma redução no valor. Um segundo ponto importante nessa continuação, né, do auxílio emergencial, na transformação do auxílio emergencial em uma renda básica permanente, que é a pauta que nós defendemos, é que isso também não seja visto
como uma substituição do Bolsa Família, que é outra coisa que o governo já vem aventando. Claro que eles já ficam de olho grande, né, querendo substituir o Bolsa Família para um programa deles por razões simplesmente eleitoreiras, né, o tal do Renda Brasil. Mas nós somos contra também, nós achamos que o programa de renda básica emergencial ele é uma ampliação do Bolsa Família. E todo o acúmulo que a sociedade brasileira tem em programas de transferência de renda, né, que foi uma conquista dos governos Lula, mas que também teve apoio de muitas organizações e pensadores, né, e pessoas que trabalham com políticas públicas, que estudam políticas públicas e que fazem parte da sociedade civil, isso tudo é que constitui a nossa tradição de programas de transferência de renda e que deve, portanto, ser afirmada, defendida, ainda que sim precise ser expandida. Né? Nós queremos uma ampliação do Bolsa Família, tanto em relação ao número de beneficiários, quanto em relação ao valor, que ficou muito defasado nos últimos tempos. Então, a gente precisa realmente aumentar o valor, mas esse programa deve ser visto como, então, uma ampliação do Bolsa Família. Então, acho que o recado inicial sobre a continuação do auxílio emergencial e sobre a renda básica deve se basear nesses dois pontos, eu acho. Primeiro, que foi uma conquista, e segundo, que deve ser uma ampliação do Bolsa Família. Bem pertinente, Tatiana. Eu acho que reforçar para todos que o auxílio é uma conquista dos trabalhadores é muito importante, porque o Bolsonaro faz isso, uma campanha, e capitaliza realmente. Então, é bem importante que isso avance para que a gente discuta ainda mais a renda básica como política pública permanente, né? Eu vou aproveitar, cumprimentar o Guilherme. Boa tarde, Guilherme. Fazer uma pergunta. Nesses dois temas centrais que impactam diretamente a classe trabalhadora, a gente sabe que tem uma retração do PIB muito forte, tem um cenário econômico nada favorável, né? Tem os impactos da pandemia, tem a questão do auxílio emergencial que pode vir a ser menor, mas outro tema que tem impactado e tem sido pauta é a questão da alta dos alimentos, e não só da alta do preço dos alimentos, mas a perspectiva de que pode ser que falte e, obviamente, impacta ainda mais no valor que se encontra do que tem disponível no mercado, né? Gostaria que você explicasse um pouco mais. Eu costumo sempre dizer, economia é algo que a gente tem que se apropriar, mas a maioria da classe trabalhadora também tem uma certa dificuldade no economês. Então, como que a gente aproxima esse tema que impacta no bolso, no caso do auxílio, e na fome, que eu acho que está bem grave no país hoje? Bom, primeiro agradecer o convite para estar aqui com vocês, o pessoal do Comitê Lula Livre, fico muito feliz. Seu Pedro, você, Nina. Agradecer a Tati, que sempre é um prazer ouvi-la, aprendo muito com ela. E queria trazer aqui uma questão que eu acho curiosa, né? Algumas pessoas tentam ligar o aumento do preço dos alimentos, mas não só dos alimentos, não só do arroz, agora o algodão, insumos para a construção civil, uma série de preços, ao auxílio emergencial. Falam, tá vendo? A gente deu dinheiro, as pessoas consumiram e agora aumentou o preço. Então, a conclusão lógica desse argumento é que tem que tirar o dinheiro das pessoas, né? As pessoas têm que parar de consumir, parar de comer arroz, parar de construir casa, que aí os preços voltam ao seu lugar, digamos assim. Obviamente que isso é uma visão extremamente pobre da dinâmica, do que está acontecendo com a dinâmica dos preços, seja dos alimentos, seja de outros insumos. A carestia, que a gente está chamando, porque esse é um termo que se usava muito antigamente, que a gente voltou a usar, que é a ideia do encarecimento do custo de vida, ela ainda não bateu diretamente nos índices inflacionários. Se você olhar o IPCA, por exemplo, ele está lá embaixo. Né? E alguém vai falar, como não tem inflação se o arroz aumentou? Porque outros preços estão caindo. Né? Vários outros preços estão caindo, porque o país está em recessão. A gente não pode esquecer que o país está passando por uma profunda recessão, uma queda violenta nos salários, né? Na renda do trabalho. O trabalhador tem uma queda muito grande da sua renda. Ah, mas o auxílio compensa. Para alguns compensa, é verdade, para uma parte importante até mais do que compensa, para outros não. Por isso é importante, como a Tatiana colocou, a gente tem que sempre repetir, manter esse auxílio até o final do ano em R$600.
O governo já vai reduzir, já decidiu reduzir para 300. Tem um projeto de lei 1000, se eu não me engano, para manter em R$600, e esse projeto tem que ser votado. É pauta urgente, imediata, porque as pessoas não vão ter as suas rendas do trabalho recuperadas e vão perder a renda do auxílio. Ou seja, a gente vai resolver o problema do arroz matando as pessoas de fome. Você colocou muito bem, Nina, que a fome é um problema, e é um problema que voltou para o Brasil, as pesquisas indicam, já a partir de 2015, 2016, e a gente sabe que a gente tinha saído do mapa da fome em 2014, e em 2018 a gente virtualmente volta para o mapa da fome. Fome cresce no Brasil, o problema da insegurança alimentar cresce. Muita gente falava que os governos petistas, de esquerda, iam transformar o Brasil numa Venezuela. A gente tem que sempre lembrar que nesse período que o governo PT acabou, que o PT está fora do governo, e a esquerda está fora do governo, e os progressistas estão fora dos governos, uma Venezuela inteira entrou em situação de insegurança alimentar no Brasil. 30 milhões de pessoas adentraram a situação de insegurança alimentar no Brasil nesse período. Então, o que a gente tem que entender do sistema de preço? Claro que o aumento da demanda pressiona preços, é evidente. E, por um lado, isso revela muito sobre o que é o país que nós estamos vivendo hoje. Que quando as pessoas têm um pouquinho mais de renda, elas correm para comprar alimento. Por quê? Porque elas vivem em uma situação de insegurança alimentar. Elas vivem sem saber se terão o que comer amanhã. Então, o fato de boa parte da renda do auxílio emergencial virar consumo de alimentos é uma coisa que ilustra a situação deprimente que a gente tinha antes da pandemia, inclusive, e que se agravou com a pandemia. Situação gravíssima, de fome, de desalento. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator que a gente tem que pensar é que não é só a demanda que importa nesse caso. A oferta de alimentos importa. E a oferta, por exemplo, vamos pegar o caso do arroz, é feito por agricultura familiar, cooperativada, muito do MST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terras, porque não é o grande latifúndio que produz arroz para você comer todo dia. O grande latifúndio produz soja e milho para exportação. Quem produz o seu arroz, a mandioca, a batata, o feijão, é o pequeno produtor, que nos últimos governos, desde o Temer, mas muito mais no Bolsonaro, deixaram de ter crédito, porque por motivos ideológicos, porque o pessoal acha que crédito para o grande produtor pode, aí tem que dar um monte. Mas para o pequeno produtor, não, porque o pequeno produtor, ele é ligado ao MST, ele é cooperativado, entendeu? E esse não pode. Então, você não dá crédito e você desmontou toda a política de estoques reguladores. Você não faz mais estoque de arroz, estoque de feijão, estoque de alimentos, que num momento como esse, de aumento súbito da demanda, você poderia usar os estoques para controlar o nível de preço. Então, você deixou de incentivar a agricultura familiar, a agricultura cooperativada, a pequena agricultura, deixou de controlar os estoques, de constituir os estoques, e para completar o quadro, você permitiu, através de uma política bastante errática, digamos assim, que o câmbio, apesar de nós estarmos seguros do ponto de vista externo com as reservas que nós constituímos nos governos Lula e Dilma, estamos seguros por causa disso, porque se não fosse essas reservas, hoje o Brasil estaria na situação da Argentina, quebrado. Mas apesar disso, o Banco Central permitiu que o câmbio se desvalorizasse muito, e isso junto com o aumento do preço internacional dos alimentos, não só dos alimentos, como de outros insumos produtivos, explica a inflação dos alimentos. Então, veja, olha o que eu estou introduzindo aqui. Falta de crédito, de política de garantia de oferta de alimentos, falta de estoques reguladores, falta de uma política econômica cambial que permita menor volatilidade do câmbio. O Brasil foi o país que teve maior desvalorização cambial nesse período, mesmo com as reservas, o que mostra que o Banco Central não atuou para estabilizar de maneira adequada esse preço fundamental. E agora todo esse conjunto de fatores bate no preço. Só que aí quando bate no preço, que alguns vêm falar, a culpa é do pobre que está comendo mais.
A culpa é do pobre que usou o auxílio emergencial para construir um quarto a mais na sua casa, que comprou 3 quilos a mais de arroz. Não. O problema é que a gente não tem nenhuma política de planejamento, nenhuma estratégia de garantia de segurança alimentar para a nossa população. A gente tinha, e quando a gente saiu do mapa da fome. E aí a gente deixou de ter, desmontou a política de financiamento, desmontou os estoques reguladores, permitiu uma volatilidade cambial absurda, e, bom, agora a gente paga o preço disso, e o preço disso chama-se carestia. Tá certo. Obrigado, Guilherme. Eu acho que vocês puderam perceber, vocês que estão assistindo, puderam perceber muito bem, como na primeira fala, a Tatiana falou muito bem sobre a importância de se manter o valor que é pago no auxílio e a importância de se criar um sistema de renda básica que seja uma expansão do Bolsa Família, e o Guilherme esclareceu, como sempre, muito bem, a conjuntura econômica e como trabalhadoras e trabalhadores estão sendo prejudicados nesse momento. O que me leva a perguntar para a Tatiana o seguinte, o quanto é importante combater a desigualdade através de programas de transferência de renda básica, como uma forma de investir no desenvolvimento do país como um todo. Sim, obrigada por essa pergunta, Pedro. Eu acho extremamente pertinente, porque normalmente tem-se uma visão, né, de que para combater as desigualdades, primeiro é preciso crescer e se desenvolver. Né? Mas as pesquisas recentes, todo o pensamento mais recente sobre desigualdade, por exemplo, do Piketty, né, que publicou agora um livro, Capital e Ideologia, no qual ele diz isso, é que é o contrário. Sem combater as desigualdades, num caso de desigualdade extrema, né, como é o Brasil, infelizmente, um país não pode crescer e desenvolver a sua economia. Ou seja, a desigualdade impede o desenvolvimento. Né? Então, a gente precisa combater as desigualdades para crescer e se desenvolver e investir na nossa economia. Né? Então, a gente não pode ficar esperando aquela ideia do bolo crescer para depois distribuir, né? Aquilo já é ultrapassado. Um país não cresce com o grau de desigualdades que a gente tem hoje. E nós tivemos um exemplo recente, né, em que eu acho que foi talvez a época mais próspera e mais em que a nossa economia talvez tenha se desenvolvido da maneira mais saudável, que foi no segundo governo Lula. Né, o governo Lula 2 é um exemplo em que foram os programas de transferência de renda, valorização do salário mínimo, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, né, e programas que são programas de transferência de renda, que garantiram a dinamização da economia a partir dos de baixo. Eu acho que isso é outra coisa que a gente precisa pensar também, que não é necessariamente impulsionando a economia através, né, dos industriais, da burguesia nacional, que foi um exemplo não tão bem sucedido assim. Quando a gente estimula a nossa economia a partir dos de baixo, a economia cresce de uma maneira mais saudável, mais estável, combatendo desigualdade, reduzindo pobreza. Né? Combater desigualdade, a gente ainda precisa, temos uma longa tarefa pela frente, mas a gente conseguiu reduzir a pobreza, reduzir a fome, né, que foi exatamente nesse momento aí de Lula 2. Então, eu acho que a gente precisa ter isso em mente nos nossos modelos de desenvolvimento, que é preciso primeiro combater a desigualdade, né, e não ficar apostando apenas em projetos de desenvolvimento com incentivo à indústria, ao agronegócio, como se isso fosse por si só gerar empregos e então resolver a desigualdade. O auxílio emergencial, né, e nós que defendemos a renda básica apostamos nisso também, em que é preciso que a gente tenha programas de proteção social até para que a economia consiga se desenvolver. Né? Porque sem isso... Porque como a gente normalmente pensa, né, que é preciso crescer e se desenvolver para gerar empregos, e então a proteção social virá atrelada ao emprego, a gente sabe que isso hoje não é tão automático assim, principalmente em um mundo em que o trabalho está mudando muito de natureza, com automação, com robotização, com trabalho por plataformas, com uberização. Portanto, a gente não pode deixar
que a proteção social seja vinculada exclusivamente ao emprego formal. É claro que a gente tem que combater a precarização, que a gente não pode deixar nossas leis trabalhistas serem fragilizadas. Tudo isso é verdade, mas, por outro lado, é preciso também que a gente invista em uma proteção social não necessariamente vinculada ao emprego. E essa é a grande vantagem, a grande força da renda básica, que eu acho que ficou mais nítida do que nunca agora na pandemia. Né? Justamente que é uma proteção social que valoriza a vida, que valoriza a pessoa humana, né? E não necessariamente pela via da sua inserção ou não na economia. É disso que a gente precisa, porque, inclusive, o que se anuncia por aí é um mundo com mais crises, é um mundo com mais pandemias, é um mundo com desastres ambientais. Então, é preciso que as pessoas tenham uma proteção à vida, que não é necessariamente como consequência do desenvolvimento da economia, ainda que isso seja importante também. Né? Então, acho que essa questão da desigualdade ela tem que vir em primeiro lugar, e a renda básica, é claro, é uma medida que vai diretamente no ponto. Né? Por isso, nós defendemos com tanto vigor essa pauta. Deixa eu aproveitar o tema e estender aí a pergunta para o Guilherme, se Tatiana também tiver à vontade. Eu ia perguntar sobre perspectivas futuras diante desse cenário, mas eu achei que a gente fosse ficar muito... não são muito boas, né? Qualquer exercício de elucubração com relação a isso, eu acho que obviamente, a gente não desiste da luta. Mas eu queria saber, pontualmente, para ter menos impacto, todas essas limitações que a pandemia impõe à economia, algumas medidas básicas que poderiam ter sido feitas e não foram, Guilherme. Conseguimos fazer esse tipo de exercício, né? Eu acho que sim, Nina. Obviamente, a gente pode começar falando das medidas sanitárias. Porque o governo, primeiro, negou a gravidade da pandemia e depois criou uma falsa dicotomia entre saúde e economia. Como se você... se todo mundo for para a rua, a economia continua funcionando. O que é mentira, a gente sabe que é mentira. É só olhar o caso da Suécia, que não fez nenhum tipo de lockdown inicialmente, etc., e teve uma queda pronunciada do PIB, junto com um número de mortes maior do que o dos seus parceiros mais próximos. Então, quer dizer, a primeira coisa que poderia ter sido feito melhor é o tratamento da vida, como a Tati falou, né? Do ponto de vista da saúde pública sanitária. O governo incentivou, né? Incentiva até hoje o não uso de máscaras, né? O não distanciamento social, né? E tudo isso, obviamente, todos os estudos que nós temos disponíveis mostram que prejudica a recuperação da economia. No curto prazo, ele não resolve o problema, porque você vai ter recessão de qualquer jeito, e no longo prazo isso tem um impacto terrível. Veja, o Brasil tem 140 mil mortos, né? Muitos deles idosos. Aí alguns bolsonaristas mais radicais falam, mas não, já ia morrer mesmo, não produz. Pois é, eles se esquecem que os idosos são os que recebem a renda da aposentadoria, muitos deles. E a renda da aposentadoria, muitas vezes, é a renda que garante a sobrevivência das famílias. Né? Então, por mais que, primeiro, muitos deles ainda trabalham, né? Mas mesmo os que não trabalham e recebem a aposentadoria, garantem a renda. Então, até do ponto de vista humano e ético, é uma frase absolutamente, sabe, descabida, sem o menor sentido. Do ponto de vista econômico, também é. Né? Então, primeira coisa, teria que ter tratado melhor do ponto de vista da saúde pública, feito um isolamento social mais bem feito mais testes, um monitoramento, para a gente poder agora estar saindo de forma organizada e de forma muito mais tranquila desse momento de crise sanitária. Segunda coisa que foi muito mal feita, né, muito mal feita, foi a questão do crédito. O governo, por motivos ideológicos, né, deixou de usar os bancos públicos para fazer o crédito chegar às micro, pequenas e médias empresas. Com isso, milhares, né, falam aí em 700 mil microempresas, quebraram, foram à falência. E as que não quebraram se endividaram a taxas de juros muito altas. Né? Então,
esse problema ideológico, que é o contrário do que o governo Lula fez lá em 2008, 2009. Um dos motivos que a gente saiu rapidamente da crise lá atrás foi que nós usamos os bancos públicos para garantir acesso a crédito para as empresas e para as famílias. Agora não. Você tentou via banco privado, na verdade os bancos privados pegaram esse recurso, colocaram em dívida pública e o crédito não chegou a quem devia chegar. Com isso as empresas quebraram. E veja como isso influencia, inclusive, o processo de carestia. Porque agora que a demanda aumenta, em decorrência do auxílio emergencial, quer dizer, as pessoas têm mais renda e consomem mais, os fornecedores estão quebrados. Isso está acontecendo muito na construção civil. Né? Tijolo, cimento. Quer dizer, os fornecedores tem um problema também de você ter permitido a quebra das empresas. Então, isso é uma tragédia de longo prazo para a economia brasileira. Porque as empresas que sobraram agora também não têm confiança para investir, ampliar o seu potencial produtivo. O que, obviamente, gera escassez de produtos. Né? Então, é uma situação muito grave. E eu diria, olhando daqui para frente, então eu apontei a questão sanitária e a questão do crédito que poderia ter sido feito melhor lá atrás para a gente estar numa situação melhor agora. Mas agora, olhando para frente, tem muitas coisas que nós podemos fazer, que o governo não está cogitando fazer, mas que nós devemos fazer, para a gente transitar nessa saída da pandemia. Isso aqui eu nem estou falando, de um projeto, de uma estratégia, de um plano de desenvolvimento, que isso o governo realmente não tem, nunca teve, e o único projeto que tem é o Paulo Guedes falando em trilhão para lá e trilhão para cá, vou vender e vou conseguir trilhão, e não tem projeto nenhum, não tem estratégia nenhuma, tanto que mesmo antes da pandemia, a perspectiva de crescimento para esse ano era de 1,5%, entendeu? Começou o ano em 3%, já tinha caído para 2% e já sabia que ia ser menos que 2%. Então, não tem essa que o Brasil estava se recuperando, não tem estratégia, não tem plano nenhum, é o salve-se quem puder, é o cada um por si, e ir rezando para que o Trump nos salve aqui. Essa é a estratégia do governo. Mas sem falar do ponto de vista de estratégia, falando do ponto de vista de medidas práticas que podem ser feitas para essa transição. A Tati já falou aqui, coisas que eu acho que são fundamentais. Manter os R$600 até dezembro, aprovar, após dezembro, começo do ano que vem, um novo programa de transferência de renda, que a gente tem uma proposta que está ali no plano de reconstrução e transformação no Brasil, mais Bolsa Família, que é partir do Bolsa Família e ampliar, a Tati falou muito bem, é uma especialista nesse tema, né? Ampliar a cobertura, ampliar o escopo e ampliar os valores para combater não só a extrema pobreza, mas a pobreza e reduzir a vulnerabilidade de renda. Né? Tem que ter um programa de empregos, e aí tem a ver tanto com a retomada das obras públicas, assim que você tiver uma condição melhor sanitária, retomada das obras públicas, né, com investimentos públicos. Para isso você vai ter que mudar o marco fiscal. Não é possível manter o teto de gastos como eles querem. Como se a partir de 31 de dezembro acabou a pandemia, acabou todo o problema, a gente volta porque a gente estava antes. Isso vai impactar, vai ser uma queda de 8% do PIB no gasto público, em uma economia que vai estar em recessão. Você cortar o gasto público, inclusive em saúde, como se a pandemia tivesse acabado. No final do ano não vai acabar. Então a gente vai precisar rever o teto de gastos, discutir uma regra fiscal mais adequada ao desenvolvimento, que permita o gasto público, que permita o financiamento à saúde e que permita, portanto, o incentivo e a criação de novos empregos. Tem que ter um programa de emprego, de trabalho, né, para as pessoas que perderam o seu trabalho, não só formal como informal, e que os microempresários que quebraram terem condições de trabalhar, terem renda. Né? Então, tudo isso são passos para a transição, para o pós-pandemia, para a gente não sair da pandemia entrando em mais uma depressão, entendeu? A gente precisa conseguir sair da pandemia com uma retomada econômica e não com a volta da depressão econômica. Mas para isso a gente tem que fazer essas mudanças. E eu colocaria uma última questão fundamental. Para financiar tudo isso, nós temos que cobrar imposto dos muito ricos. Temos que discutir uma reforma tributária, mas não essa que o governo quer fazer. Que, na verdade, põe uma CPMF no lombo do povo, trabalhador, para cobrir isenção para a igreja. Não é isso que tem que fazer. Né?
tem que fazer, sim, uma tributação sobre os super ricos, sobre os muito ricos, sobre as grandes rendas, sobre as grandes fortunas. E aqui a gente está falando patrimônios acima de 10 milhões, rendas acima de 50 mil, etc., etc., para financiar exatamente os investimentos e os gastos que vão ser necessários para a gente transitar de um momento de crise econômica durante a pandemia para um momento de retomada sustentável econômica para o pós-pandemia. Tá certo, muito obrigado, Guilherme e Tatiana, pelas contribuições de vocês. Obrigada. Nosso tempo aqui para... Imagina, nosso tempo para essa mesa, infelizmente, está esgotado. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado mesmo.